Olá, sejam muito bem-vindos ao simpósio da Central Nutrition. Meu nome é Denise de Carvalho e nós vamos conversar um pouquinho sobre permeabilidade intestinal e Covid-19. Quais são as relações entre sistema digestivo e a doença do momento? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Denise de Carvalho, esse é meu conselho regional e essa é a minha rede social. Bem, quando a gente está falando em Covid-19, tem muita coisa que a gente precisa, de fato, falar sobre. E a primeira coisa delas é que a enzima conversora de angiotensina 2 é o principal receptor-alvo para o vírus entrar na célula humana. A ligação se dá pela extremidade da proteína spike do vírus, que spike vem aí de espinho, né? Então a gente sabe que o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, é cheio de pequenos espinhos que formam o que a gente chama de coroa, por isso que é coronavírus, e um desses espinhos aí, cada um desses espinhos é o que a gente chama de proteína spike, e essa proteína spike se liga ao receptor da membrana celular. Após essa ligação, a proteína spike do vírus é clivada, ou seja, ela é tomada uma forma específica para que ele consiga entrar na célula. E essa clivagem se dá por duas proteases específicas de mucosa, tanto mucosa respiratória quanto mucosa digestiva, chamadas TMPRSS2 e TMPRSS4, que facilitam a infecção da célula pelo vírus. Tecidos que exibem a maior densidade da enzima conversora de angiotensina 2 são os tecidos mais suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2, respectivamente as mucosas digestivas e respiratórias, principalmente no caso da mucosa digestiva, o íleo terminal e os cólons. Essa parece ser a base a justificar a sintomatologia digestiva da COVID em até 62% dos pacientes. Diarreia, dor abdominal, náuseas e, em eventos mais graves, inclusive a isquemia mesentérica. As complicações digestivas aumentam o tempo de internação dos pacientes com COVID e podem estar mais relacionadas a uma maior gravidade pela COVID. Bem, claro que isso é importante para vocês entenderem um pouquinho o que é, vamos dizer assim, a gravidade da COVID, o que isso pode ter a ver com o sistema digestivo. Então, já sabemos que o vírus pode usar a enzima conversora de angiotensina 2 presente no sistema digestivo, principalmente no intestino delgado. E nós vamos entender o porquê isso é tão importante, uma vez que a resposta imunológica ao SARS-CoV-2 depende de um sistema imune chamado sistema imune inato, cujo principal local de instalação desse sistema imune é o sistema digestivo. Bem, durante as críticas primeiras horas e dias de exposição a um novo patógeno, é no sistema imune inato que nós confiamos para a nossa defesa. As respostas do sistema imune inato não são específicas para um patógeno. Elas dependem da integridade das barreiras mucosas e de um grupo de estruturas que asseguram esta integridade de substâncias e de células fagocíticas. A resposta imune inata é requerida para o desenvolvimento da chamada resposta imune adaptativa. Bem, quando a gente está falando de sistema imunológico e sistema digestivo, existem várias situações que mostram que o sistema digestivo é o local de acesso principal desse sistema imunológico. Então, aqui a gente está falando de sistema digestivo e resposta inata, tá?
Bem, em primeiro lugar, a presença das tight junctions. As tight junctions são as junções estreitas, chamadas junções estreitas em português, entre as células do sistema digestivo, né? Entre os enterócitos no delgado e colonócitos nos colos, tá? As tight junctions funcionam como se fossem barreiras que impedem a absorção de componentes entre as células intestinais. Portanto, elas fazem parte do que chamamos de sistema imunológico inato, desse sistema de barreiras. Além das tight junctions, a gente tem aí alguns receptores que chamamos de PRR, que são receptores reconhecedores de padrão, também conhecidos no sistema digestivo como toll-like receptors. Esses receptores se ligam a componentes que são estimulantes do sistema imunológico, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais deles daqui a pouquinho. E esses receptores, ao se ligarem a essas substâncias, ativam a resposta imunológica inata. Bem, esses receptores estão tanto nos macrófagos quanto nas células dendríticas presentes nas mucosas digestivas. A partir do momento que se liga essa substância ao toll-like receptor, ao receptor reconhecedor de padrão que está nessas células de defesas, desencadeia a produção de substâncias chamadas defensinas. E as defensinas são como antibióticos naturais que vão atuar de forma pouco, digamos, específica, mas muito ativa contra os micro-organismos. Bem, aqui é o que a gente chama de resposta inflamatória, né? Aqui embaixo vocês veem inflamação, e essa inflamação é desencadeada a partir de uma injúria, né? A partir de uma injúria tecidual ou a partir de uma infecção. E a gente vai se aproximar mais disso aqui. Então, a injúria tecidual, meus queridos, pode acontecer quando eu faço um entorse no meu pé ou quando eu tenho uma resposta inflamatória excessiva que acaba causando lesão do tecido. Essa lesão tecidual, seja por um entorse, por exemplo, né? Ou seja por uma resposta inflamatória local, essa injúria causa a liberação de várias substâncias. Olha aqui, a gente tem aqui nesse lado ATP, espécies reativas de oxigênio, enzimas, né, ou substâncias da família da interleucina 1, as chaperonas, lesão tecidual, liberando partículas de DNA. Isso tudo aqui a gente chama de DAMPs, tá? Então, eu não tenho um processo infeccioso. O DAMP são substâncias que se ligarão àqueles receptores reconhecedores de padrão que vão estimular o que a gente chama de resposta inflamatória. Isso também pode acontecer a partir de uma infecção. Só que aqui, essas substâncias que se ligam aos receptores reconhecedores de padrão são chamadas de PAMPs, que podem ser componentes da parede dos micro-organismos, ou aqui lipopolissacáridos, como, por exemplo, aqui dos gram-negativos, as flagelinas também, né, também de componentes microbianos. Aqui, no caso, açúcares de paredes celulares, por exemplo, vem das leveduras, por exemplo, né, são as beta-glucanas. Essas substâncias, tanto os DAMPs quanto os PAMPs, se ligam a receptores celulares e vão desencadear o que a gente chama de resposta inflamatória, que é a base da resposta imunológica inata. Aqui a gente tem o desencadear de reações, olha aqui os PRRs ativados, células ativadas, que vão estimular a fagocitose e depois a resolução da resposta inflamatória, né, com a liberação de substâncias anti-inflamatórias, interleucina 10, né, interleucina 37, TGF-beta, né, os fatores aí de necrose tumoral e tal, para resolução de processo inflamatório. Isso é resposta imunológica natural e saudável, tá?
Bem, é importante a gente ter em mente que o sistema digestivo é o principal local onde tudo isso acontece, justamente por ser o sistema digestivo o local onde temos o maior estímulo externo de processos inflamatórios por causa da microbiota digestiva, né? Da microbiota que vive no sistema digestivo. Bem, a gente tem que pensar aí na microbiota e a resposta inata. Como que a microbiota faz estímulo ou influencia nesta resposta inata? Elas exercem atividade protetora via competição com a patogênica, claro, isso quando está equilibrada. Quando em desequilíbrio, é pró-inflamatória por causa de um estímulo excessivo da fagocitose. Processos fagocíticos ativos cursam com o aumento das espécies reativas de oxigênio e aumento de citoquinas, que desarranjam as tight junctions. Portanto, esses processos inflamatórios podem levar progressivamente a uma alteração da permeabilidade intestinal. Olha aqui aquelas respostas, os dumps e os pumps, e a resposta inflamatória sendo resolvida posteriormente. Tudo isso é estimulado pela microbiota também, tá? As espécies reativas de oxigênio aumentadas estimulam o inflamassoma, que ativa a via do NF-kappa-beta, que é uma via inflamatória, tá? Então, se eu tenho uma disbiose, eu tenho uma presença maior de pumps microbianos, que vão ativar a via dos Toll-like receptors. A disbiose nada mais é do que o descontrole microbiano do sistema digestivo, em que há, na grande maioria das vezes, um aumento dos componentes microbianos que acabam fornecendo mais pumps para ativação da resposta inflamatória. Então, disbiose é sinônimo, obviamente, de inflamação. Eu tenho um aumento das citoquinas, desarranjo das tight junctions, um aumento da permeabilidade intestinal, mais pumps, mais aumento de citoquinas, isso vai virando uma bola de neve. Esta reação está por trás do que nós chamamos de inflammaging, que é a inflamação que acompanha o envelhecimento. Por isso que os pacientes que são mais velhos estão também sob um risco maior de uma doença como a Covid-19. E aqui a gente estabelece um eixo chamado eixo intestinos, pulmões. Portanto, o primeiro ponto de intersecção entre Covid-19 e o sistema digestivo é justamente a disbiose, que aumenta a permeabilidade intestinal e também a suscetibilidade à tempestade de citoquinas nos pulmões, que pode ser provocado pelo inflamage. E é a tempestade de citoquinas que leva a uma maior gravidade pela Covid-19. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o próprio vírus, tá? O SARS-CoV-2 é um vírus envelopado da família dos chamados beta-coronavírus. Como todo vírus, precisa entrar numa célula de hospedeiro para poder replicar. Ele teria saltado, isso é o que a gente sabe até agora, de um animal selvagem para o ser humano. Bem, o SARS-CoV-2 e a ECA2. Lembra que eu chamei de AC2, mas AC2 em inglês e em português o ECA2, tá? A ECA2 é uma enzima que converte angiotensina 2 em angiotensina 1,7, faz parte do chamado sistema renina-angiotensina. O uso da ECA2 pelo vírus, portanto, pode diminuir a disponibilidade da ECA2 para a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1,7. E parte do processo patogênico do vírus tem a ver com isso, justamente.
Tudo vai depender das condições do hospedeiro, como, por exemplo, obesidade, hipertensão, desidratação e DPOC aumentam a presença da angiotensina 2. Se isso tudo aumenta a angiotensina 2 e a angiotensina 2 não vai poder ser convertida em angiotensina 1,7, porque a ECA2 vai estar sendo ocupada pelo vírus, parte aí da patologia COVID-19, da doença COVID-19, vem justamente pelo esse aumento da angiotensina 2, como se fosse um represamento dessa angiotensina. O sistema renina-angiotensina é esse sisteminha aqui, ó, que eu tenho o angiotensinogênio, que passa pela ação da renina e transforma, que é, portanto, transformado em angiotensina 1. Aí eu venho a ECA, né, enzima conversora de angiotensina, transformando a angiotensina 1 em angiotensina 2, e a ECA2, a própria ECA2, que é usada pelo vírus SARS-CoV-2, é a que transforma a angiotensina 2 em angiotensina 1,7. Como grande parte da patologia envolvida aí no processo da doença tem a ver justamente com isso, com o represamento da angiotensina 2 e a dificuldade de termos a ECA2 para fazer essa transformação. Agora, veja bem, a ECA2 não faz só isso, e é justamente isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? O sistema renina-angiotensina é crucial para a absorção de sódio e manutenção da volemia sanguínea. Com uma resposta inflamatória, lembra que a gente falou que a resposta inflamatória ela tem um começo, meio e fim? Eu tenho desencadear a partir da ocupação dos toll-like receptors pelos DAMPs e PAMPs, e depois lá na frente eu tenho que ter uma resolução desse processo, né? Então eu tenho uma resposta inflamatória, mas tenho uma resposta anti-inflamatória que vai equilibrar aquela resposta. Assim como lá, aqui o sistema renina-angiotensina, essa cascata, também tem fim. E o fim dessa cascata é a chamada angiotensina 1,7. Qualquer fator que causar aumento da angiotensina 2 em relação à angiotensina 1,7 causa inflamação, principalmente nos tecidos que expressam mais a ECA2. E como vocês viram, os tecidos que mais expressam a ECA2 intestinos e pulmões. Bem, em teoria, qualquer aumento na expressão da ECA2 ou das TMPRSS2 e 4, lembra que a gente falou lá atrás que são as enzimas necessárias para clivagem da proteína spike, para ligação da proteína spike com o receptor da ECA2, qualquer coisa que aumenta a expressão dessas enzimas ou do receptor, né, ou da própria ECA2, poderia aumentar a infectividade do vírus e fazer com que o vírus entre mais na célula que ele vai parasitar. Quais são os fatores que podem aumentar a expressão da ECA2? Desidratação, obesidade, hipertensão, gestação e, no caso, principalmente da TMPRSS2 e 4, os androgênicos. Então, em parte, é por isso, né, que os homens estão com maior possibilidade de terem doenças mais graves, né? Porque os homens têm mais androgênios. Mas o principal é o desequilíbrio entre alguns androgênios. Qual é o androgênio que participa mais ativamente da atividade dessas enzimas necessárias para a clivagem? A deidrotestosterona. Foi isso que motivou algumas pesquisas em que se eu fizer uma redução da deidrotestosterona, eu vou ter uma diminuição da infectividade pelo vírus. Então, está agindo nessas enzimas responsáveis aí pela clivagem da proteína spike para a ligação dela com o receptor da ECA2, tá? Então, tudo que aumentar a ECA2 aí, que a gente falou, tá? Que é desidratação, obesidade, hipertensão, gestação, podem piorar
a infectividade pelo vírus. E no caso da TMPRSS2 e 4, a presença dos androgênicos, tá? Os tecidos que mais expressam a ECA2, e quem sabe isso aqui é um dado a mais, aí a DPP4, né, uma enzima específica do sistema digestivo, também parece servir de vez em quando aí de receptor para o vírus também, tá? Poderiam ser os tecidos mais atingidos, tá? Quais são os locais em que há mais ECA2? Pulmão, então a gente sabe que seria o principal órgão de choque na Covid-19, e intestino delgado especificamente, tá? Aqui a gente tem um quadro que mostra a expressão da AC2 ou ECA2 conforme os tecidos, tá? Bem aqui no início, tá? Vocês veem assim, quanto mais escura a cor, maior a expressão deste receptor. E olha aqui, qual é o órgão que tem mais atividade, o intestino delgado. Isso faz com que o intestino delgado seja um órgão de choque da COVID. Veja bem, o intestino delgado é mais prevalente, esses receptores, do que o próprio pulmão. Olha aqui, ó, lung, tá? Tem menos receptor de ECA2 do que o próprio intestino delgado. Bem, aí mais uma vez, segundo ponto de intersecção entre COVID e o sistema digestivo. A AC2 tem maior expressão no delgado, onde exerce algumas funções, além, né, daqueles de trabalhar no sistema renina-angiotensina, que nós vamos ver agora, tá? Bem, sistema digestivo e gravidade da Covid-19. Nós já sabemos, então, que o sistema digestivo é muito afetado pelo vírus SARS-CoV-2, pela presença dos receptores, e que o vírus usa a AC2 como forma primordial de entrada nas células. A, entre aspas, disponibilidade da AC2 pode estar no cerne da gravidade da doença. Por que a gente fala da disponibilidade? Uma vez que a AC2 é usada pelo vírus para entrar na célula, eu perco a AC2 para as suas atividades de fim originais. Então, a gente falou aí do sistema renina-angiotensina com a transformação da angiotensina 2 na angiotensina 1,7, que justamente por isso há um aumento do processo inflamatório, tudo que represa angiotensina 2 aumenta o processo inflamatório, mas existem outras atividades também a nível digestivo que são dependentes da AC2. E aí vocês vão aprender muita coisa agora. Pega um caderninho, pega o papel e vamos anotar. Então, com a redução dessa disponibilidade, a gente pode ter uma alteração, por exemplo, da permeabilidade intestinal, tá? No intestino saudável, a AC2 trabalha para conduzir transportadores de aminoácidos para a superfície epitelial intestinal. Então, a AC2 tem uma ação, essa enzima conversora de angiotensina 2, conduzindo transportadores de aminoácidos para a superfície do epitélio intestinal. Já na superfície epitelial, ela se dimeriza com um transportador de aminoácidos chamado BOAT1, tá? Esse transportador de aminoácido, junto a AC2, forma o heterodímero AC2B, não é O não, tá? É B0TA1, que ativa as células enteroendócrinas a liberarem GLP-1 e GIP. Então, olha que interessante. A AC2 no sistema digestivo tem uma ação que envolve o metabolismo da glicose, estimulando quando em contato com esse dímero, formando o heterodímero, estimulando a secreção de GLP-1 e GIP, tá? Então, lembrem que eu falei desde o começo, a
falta da disponibilidade da enzima conversora de angiotensina 2 para as suas atividades originais pode estar no cerne do processo de gravidade da COVID. O heterodímero AC2B0TA1 também promove a absorção de glutamina e triptofano no delgado. Então, a falta da AC2 para formar o heterodímero também pode, além de alterar a liberação de GLP-1 e GIP, pode alterar a absorção de glutamina e triptofano no delgado. Então, a ocupação, entre aspas, da AC2 nos intestinos, né, com a entrada do vírus, deixa a enzima menos disponível para o heterodímero, o que pode alterar o equilíbrio glicêmico ao influenciar na liberação do GLP-1 e a manutenção da barreira intestinal, ao influenciar na absorção de glutamina e triptofano. O triptofano é muito importante, gente, na ativação da via da mTOR, para a liberação de peptídeos antimicrobianos, lembra das defensinas que comentamos lá atrás, que diminuem citoquinas inflamatórias e promovem a formação das tight junctions. Então, se eu tenho, além de ter a AC2 ocupada, eu vou ter menos triptofano, porque ela faz, quando está com o seu heterodímero, a absorção, o transporte do triptofano, eu vou ter menos triptofano para trabalhar na formação das nefensinas e menos triptofano para a formação da barreira intestinal. Então, com isso tudo, a gente já entende que há uma indução de disbiose e de permeabilidade intestinal induzidas pelo uso da enzima conversora de angiotensina 2 pelo vírus SARS-CoV-2. Então, olha que interessante essa figura aqui. Eu tenho aqui o heterodímero do lado esquerdo, olha aqui a C2 junto com B0AT1, e olha aqui fazendo o transporte do triptofano para dentro da célula, onde vai atuar sobre a mTOR e transformação e formação de peptídeos antimicrobianos, tá? Quando eu não tenho a formação desse heterodímero, eu posso aumentar a permeabilidade intestinal e diminuir o controle sobre os micro-organismos, estimulando o que a gente chama de disbiose. A redução, portanto, aí, né, da disponibilidade da AC2 nos intestinos, causada pelo SARS-CoV-2, leva ao aumento da permeabilidade intestinal e disbiose, e pode estar por trás, inclusive, do chamado estado pós-Covid. Bem, outras causas para aumento da permeabilidade intestinal seriam uma vasculite do leito digestivo, levando à isquemia da mucosa, né? Então, porque chega menos sangue, portanto, menos oxigênio, né, no sistema digestivo, aumentando o estresse oxidativo local e fazendo com que eu tenha uma dificuldade de manter a permeabilidade fisiológica, isso aumenta a permeabilidade intestinal. Um choque séptico que pode fazer com que haja um sequestramento, vamos dizer assim, do sangue na periferia corporal, né, nas extremidades, fazendo com que o sistema digestivo receba menos sangue, mais uma vez, com menos oxigenação. A própria hipóxia causada pelo processo pulmonar na Covid-19, né? Não podemos esquecer aí que a Covid-19 cursa com queda da saturação, né, do oxigênio, então essa queda da saturação motivada pelo problema pulmonar também leva, né, uma hipóxia digestiva, e sem contar que a própria disbiose causa aumento de permeabilidade intestinal pela alteração das enzimas, das citoquinas inflamatórias. Então, não podemos esquecer que a maioria dos pacientes já eram disbióticos, já tinham um certo grau de aumento da permeabilidade intestinal antes da Covid-19, o que só se acentua com o processo de uso da enzima conversora de angiotensina 2 pelo vírus da Covid-19. Então, eu tenho já
aumento de permeabilidade, já disbiose, e que só se acentua com o processo dentro da fisiopatologia da doença. Então, esse extraído aqui, ó, de um dos artigos que eu usei, em outras palavras, a disfunção da barreira intestinal pode ser considerada parte de uma falência de múltiplos órgãos e contribui para um dano pulmonar mais acentuado e inflamação sistêmica na SARS e na sepsis. A infecção pelo SARS-CoV-2 causa também uma translocação bacteriana e pode ser um evento até precoce devido à lesão da mucosa intestinal devido à infecção do próprio tecido intestinal e a disfunção induzida pelo processo inflamatório sistêmico e a doença vascular mediada pela interleucina 6. Esse artigo aqui é muito interessante. Esse artigo mostra um estudo do microbioma plasmático em pacientes com Covid-19 como indicador de defeitos na barreira intestinal e de disbiose. Importante porque esse estudo foi um estudo muito caro, muito profundo da microbiota plasmática, né, em pacientes com Covid-19. E aqui, por exemplo, eu sei que não está muito grande, aí ficou um pouquinho pequena a figura, mas se vocês olharem azul e laranjinha, do lado do azul são pessoas saudáveis, né? Então, indivíduos saudáveis, e do lado laranja são os pacientes com Covid-19. Aqui foram dosados marcadores da permeabilidade intestinal, como os peptídeos glicanos, o FABP2 e os lipopolissacárides. Então, isso mostra que os pacientes com Covid-19 são pacientes que têm um aumento dos marcadores de permeabilidade intestinal, tá? Aqui é uma figurinha mostrando o SARS-CoV-2, que vem do pulmão para os intestinos e vice-versa, né? Causando um aumento da absorção de lipopolissacárides, aqui os peptídeos glicanos, e causando também um aumento da bacteremia. E foi isso que esse estudo dosou. E olha que interessante, na dosagem dos micro-organismos séricos, né, eles viram um padrão bem alterado, né? Aqui são indivíduos tanto do P1 ao P14, né? E foi uma disbiose patogênica, aí vamos dizer, com uma falta de predominância de filos específicos, né? Então, vocês veem que a microbiota é muito diversa entre um indivíduo e o outro, mostrando que tudo depende do que esse indivíduo já tinha de microbiota dentro dos intestinos e como ele evoluiu na permeabilidade intestinal. Desse modo, disbiose e o aumento da permeabilidade intestinal aumentam a possibilidade de COVID grave, ao mesmo tempo que a COVID grave aumenta o dano na mucosa dos intestinos, potencialmente alterando a permeabilidade intestinal. Muito difícil a gente saber, né, meus queridos? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou essas situações são situações que se somam e que criam, infelizmente, uma bola de neve. Quanto mais desbiótico o paciente era antes da Covid-19, pior a possibilidade de evolução desse paciente e provavelmente também vai ter grandes repercussões no pós-Covid, tá? No que a gente chama de síndrome pós-Covid, tá? Como é que a gente faz, então, para fazer diagnóstico do acometimento do trato gastrointestinal na Covid? Claro que a primeira coisa é a história clínica, e o sintoma mais frequente nos pacientes que têm acometimento intestinal na Covid é a diarreia, tá? Muito frequente, lá no comecinho da aula, a gente falou que 60% dos pacientes tinham manifestações digestivas, e a principal é a diarreia. Depois da diarreia, a dor abdominal. Então, os pacientes têm normalmente uma dor abdominal mais como se fosse uma cólica abdominal que acompanha essa diarreia, e menos frequente náuseas e vômitos, né? E menos frequente ainda, mais de uma maior gravidade, um abdômen agudo, que seria uma questão cirúrgica já, que pode ser motivada por uma adenite mesentérica, né? Que é um aumento dos linfonodos
da cavidade abdominal, reacionais a essa infecção pelo SARS-CoV-2, da mucosa digestiva. Em última análise, existe aí a possibilidade de uma enterocolite necrotizante e de áreas isquêmicas desse sistema digestivo. Quanto mais idoso, né, pior, porque esses pacientes idosos já têm placas de ateroma, que já dificulta a circulação sanguínea dentro do sistema digestivo. E quando eu tenho uma COVID mais grave, com mais vasculite, com mais hipóxia, eu posso evoluir aí com necrose de parede intestinal, tá? Dentro dos exames que a gente pode usar para diagnóstico, né? Não esquecer que o vírus já foi detectado nas fezes dos pacientes doentes. A gente tem aí, a gente vai falar que pode ser uma possibilidade a transmissão fecal oral da COVID, mas que ainda não foi confirmada. Então, a gente acha essas partículas virais, mas nós não sabemos se essas partículas virais são infectantes, isso são apenas, entre aspas, aí, restos virais. E é interessante também observar que a tomografia de tórax, quando a gente vai evoluir acometimento pulmonar, a gente vê normalmente um acometimento maior nas bases pulmonares, justamente aí pela possibilidade, tanto, né, das questões anatômicas, mas também da proximidade com a cavidade abdominal, dando aí uma possibilidade de translocação microbiana de micro-organismos intestinais para o pulmão. Então, tendo dentro desse acometimento aí de vidro fosco da tomografia, também um certo componente microbiano que teria como origem o sistema digestivo. E olha só que interessante o exame que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente falou que há provavelmente um aumento da permeabilidade da disbiose durante a COVID, e principalmente nos pacientes que evoluem gravemente, mas a gente não pode esquecer que isso pode acontecer no pós-Covid, sendo aí parcialmente, pelo menos, responsável pela sintomatologia no pós-Covid, chamada de Covid longa ou síndrome pós-Covid. Então, eu vou mostrar para vocês um exame de fezes de um paciente que teve Covid. Esse exame de fezes foi colhido mais ou menos 60 dias após a Covid, e olha só esses marcadores fecais. Principalmente a chamada IgA secretória, que é um marcador de desbiose intestinal, né? Então, é a formação de anticorpos intestinais para tentar controlar essa população microbiana disfuncional. Eu tenho normal de 51 a 204 miligramas por decilitro. Olha só, 1.046 de IgA secretória. E a elastase pancreática está dentro do normal para um paciente jovem. Olha aqui a zonulina fecal, um grande marcador de permeabilidade intestinal, muito aumentado no pós-Covid. O normal é até 80, esse paciente estava com 702 de zonulina. Tem aí os exames indiretos, né? Tem o SWAB anal positivo em até 15 dias após a negativação do escarro. E aí fica a pergunta, né? Rota fecal oral de contaminação. E aí o terceiro ponto de intersecção entre Covid-19 e sistema digestivo, que é a chamada rota de transmissibilidade do vírus, talvez aí uma rota fecal oral. E aí a gente vai falar um pouquinho do que fazer com esses casos. Bem, eu dei muitos problemas, né? Basicamente uma disbiose, aumento de permeabilidade intestinal. E quais são as implicações disso para os pacientes que sofrem com a Covid-19? O sistema digestivo, mais uma vez, está no centro do processo da doença. Tanto quando a gente está falando na infectividade, uma vez que o SARS-CoV-2 pode entrar a partir das células intestinais que expressam a enzima conversora de angiotensina 2 muito fortemente, inclusive, mais até do que os próprios pulmões. Além disso, o sistema digestivo está no centro aí da possibilidade de gravidade da doença,
Então, tanto ele pode ser, e é efetivamente, rota de infectividade como de gravidade pela doença, como pode estar aí por trás do que a gente chama de síndrome pós-Covid, né, com um aumento sustentado do processo desbiótico e da permeabilidade intestinal no pós-Covid. Questões digestivas devem ser acessadas a fim de reduzir a possibilidade dessas três implicações. Quando a gente está falando em disbiose e permeabilidade, não podemos deixar de falar que é obrigação nossa, enquanto profissional de saúde, orientar a alimentação, porque é a partir da alimentação em que nós temos o principal tratamento da disbiose e alterações da permeabilidade intestinal. Então, se não for um profissional da nutrição, encaminhe para um profissional da nutrição para ajuste da dieta. Aliás, isso já deveria ter sido feito desde o começo da pandemia, né, meus queridos? Mas, infelizmente, com a pandemia, houve até uma piora da dieta, né? Infelizmente. Bem, além disso, né, pensando na dieta, ajuste aí de qualidade de dieta, de quantidades, né, a manobras que facilitem, que melhorem a qualidade da digestão, podem ajudar preventivamente. Então, aí o mindfulness, né, que é o comer consciente, fazer o paciente se voltar para o ato de se alimentar de forma consciente, a mastigação, enzimas digestivas, principalmente nos idosos, né, que tem uma diminuição da capacidade digestiva por envelhecimento dos órgãos digestivos, eventualmente o uso dos pools de aminoácidos. Lembrem, né, que nós falamos que durante a COVID há uma diminuição da ação da AC2 para transporte desses transportadores, para, na verdade, ligação com esses transportadores de aminoácidos, né, de transmembranas. Então, pode haver uma queda desses aminoácidos. Nós falamos especificamente de triptofano e glutamina, mas não esqueçamos que existem outros aminoácidos que são essenciais para a formação de neurotransmissores também. Será que isso também não estaria por trás do aumento dos eventos, além, obviamente, da neuroinflamação envolvida nos processos de COVID, mas também nesses processos mentais pós-COVID? Por que não, né? Então, o uso de pool de aminoácidos durante a doença e posteriormente também, né, poderia estar sendo implicado aí, suplementos muito promissores na melhora da desbiose e da permeabilidade, a vitamina D. Aliás, né, gente, a vitamina D e COVID é uma unanimidade, cada vez nós temos mais artigos comprovando o efeito de uma boa vitamina D nas catalicidinas, nas defensinas, né, na produção dessas substâncias antimicrobianas do sistema digestivo também, né, como reguladora de processo inflamatório, a quercetina, né, presente na cebola, no alho, na maçã e também em suplementos, o resveratrol, né, importantíssimo como redutor de processo do inflammation, que comentamos lá atrás, o ômega 3, né, como anti-inflamatório, a cúrcuma, a vitamina C, vitamina A N-acetilcisteína, olha aí mais um aminoácido, né, a cisteína, melatonina, nós sabemos que a melatonina tem uma enorme função em regular processo inflamatório, em estresse oxidativo. Então, melatonina também tem muitos receptores na mucosa digestiva. Então, seria interessante também a prescrição de melatonina durante e no pós-Covid, mas nós vamos falar daqui a pouquinho mais especificamente de outros, né? Manter o funcionamento regular do sistema digestivo, evitar a constipação, fitoterapias com sambucus nigra e equinácea também tem uma excelente atividade de redução da inflamação no COVID, mas especificamente esses três aqui, as beta-glucanas, ajudando no estímulo imunológico intestinal para regular essa população microbiana desbiótica, a glutamina e o triptofano, porque dentro do mecanismo da COVID, né, tem a redução da absorção desses aminoácidos tão importantes para regular o processo inflamatório, para diminuir hipercrescimento microbiano e aumento de permeabilidade intestinal,
Então, a suplementação desses fitoterápicos e aminoácidos e vitaminas, sem esquecer, obviamente, da hidratação, voltando lá no sistema renina-angiotensina. Lembrem-se que a ECA2 também é importante para o metabolismo do sódio, para a reabsorção renal de água. E claro, né, agora vocês com certeza já devem ter imaginado que o Guardian, que é um suplemento que é composto por grande parte desses nutrientes e as próprias beta-glucanas, glutamina, né, vitamina C, vitamina D, vitamina A, seria aí um suplemento super importante no pós-Covid para ajudar na manutenção da barreira intestinal adequada e para controle da população microbiana também, associado ou não a outros fitoterápicos e enzimas digestivas, e o próprio pool de aminoácidos como uma excelente fonte aí de triptofano e glutamina para o sistema digestivo. Bem, aqui está o link para os artigos científicos, então fotografem essa tela aqui e acessem posteriormente a minha pasta do Dropbox, em que vocês terão acesso aos artigos utilizados para a confecção dessa aula. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que isso modifique o pensamento de vocês em relação à própria Covid-19, à fisiopatologia da doença e o papel, mais uma vez, crucial do sistema digestivo na regularização dessa resposta inflamatória e na manutenção do que hoje a gente chama de síndrome pós-Covid. Que não tenham dúvidas, talvez isso será ainda mais importante do ponto de vista populacional a longo prazo do que a própria Covid. Um abraço e contem comigo.